Bem-vindo ao Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Daniel Donda e nesse vídeo eu vou trazer para vocês dicas e truques para o exame 70410, instalando e configurando o Windows Server 2012. Esse é o módulo 1, instalar e configurar servidores. Vamos aprender a gerenciar discos e volumes. O formato de tabela de partição nós já conhecemos, por exemplo, o MBR. Ele é um padrão desde 1980. Suporta no máximo 4 partições por disco e eu só posso particionar discos de até 2 TB. Se eu precisar usar discos maiores que 2 TB, terei que usar o GPT, que suporta até 128 partições por disco e eu posso particionar disco até 18 EB. Os discos eles podem ser básico, que é o padrão no Windows, ou eu posso transformar disco básico em disco dinâmico. E esses podem ser modificados sem reiniciar o Windows. Eu posso criar diversas opções de volumes, volumes simples, estendidos. E não é o padrão no Windows Server 2012. Eu tenho que converter de básico para dinâmico. Quando eu formato uma partição ou um volume, eu preciso escolher o sistema de arquivos. Nós conhecemos o sistema FAT, ou FAT32, que é o sistema de arquivos básicos. O tamanho de partição são limitadas, pequenas, mas eu posso escolher também o NTFS, que eu tenho metadados, eu tenho segurança dos arquivos, eu posso fazer auditoria, criptografia, compactação. E agora, o Windows Server 2012 introduz um novo sistema de arquivos, que é o Resilient File System. Ele traz maior disponibilidade, ele é resiliente, permite uma recuperação contra arquivos corrompidos, né? Ele tem uma verificação de dados melhorada e correção de erros automáticos. E ele dá suporte a arquivos maiores, diretórios, uma quantidade muito maior de volume. O Windows Server 2012 também introduz o Storage Space. O Storage Space ele permite adicionar discos de qualquer tamanho, de qualquer tipo, em um pool de armazenamento. Depois, eu crio discos virtuais de alta disponibilidade e então que eu vou criar volumes para poder utilizar para armazenamento de dados. Então, nós temos o recurso de modelo de armazenamento, nós temos a opção Simple, Mirror e Parity. Podemos utilizar o tamanho de setor de 512 ou 512 estendido. A alocação de drive, eu posso escolher Data Store, que é o padrão, Manual, e o Hot Spare. O Hot Spare ele pode ser utilizado caso haja falha em um dos discos alocados. No modo de provisionamento, nós temos dois modos, o Thin e o Fixed Provisioning. No modo Fixed Provisioning, o espaço que nós selecionarmos já será definido para o armazenamento. Se eu utilizar o modo Thin, ele vai utilizar o armazenamento do Storage Space de uma maneira inteligente, por demanda. Ele não vai reservar todo o espaço já definido quando eu criar o provisionamento Thin. Para gerenciar arquivos e armazenamento no Windows Server 2012, nós usamos o Server Manager, que ele possui um nó chamado File and Storage Service. Aqui nós vamos fazer o gerenciamento de volumes, discos, pool de armazenamento, compartilhamentos e a SCSI. De todos os servidores que nós adicionamos na lista de gerenciamento do Server Manager. Nesse caso, eu vou gerenciar o meu servidor local e eu vou clicar em discos. Eu acabei de adicionar 3 discos que estão online. Eu vou clicar em Storage Pool para fazer um pool com esses 3 discos que eu tenho. Então, eu vou clicar em Tasks, New Storage Pool. Tem um assistente que vai me ajudar a selecionar os discos virtuais, criando esse pool, fazendo o uso mais eficiente. Eu vou fornecer um nome, selecionar o servidor que vai gerenciar, que ficaria disponível os discos. Escolho quais discos eu quero utilizar nesse pool, eu vou selecionar todos. E a alocação, eu posso escolher entre Data Store, que é o padrão, Manual e Hot Spare, que só é utilizado caso haja falha em um dos discos.
Eu vou deixar todos com o padrão Data Store. Vou clicar em Next e vou clicar em Create. Após a criação, você pode marcar a opção Criar um disco virtual assim que esse assistente for fechado. Eu marquei a opção e vou clicar em Close. Esse não é o disco virtual do Hyper-V. Eu vou clicar em Next para começar a fazer a configuração dos meus discos. Vou selecionar o pool que eu acabei de criar. Vou fornecer um nome para esse meu Virtual Disk. Clico em Next. Eu posso escolher entre o layout o volume simples. Ele não oferece nenhuma tolerância a falhas, mas aumenta a velocidade e a capacidade de gravação e leitura. Eu posso escolher Mirror, onde eu vou duplicar os dados em 2 ou mais discos, aumentando a confiabilidade. Ou eu posso usar paridade, e eu preciso ter pelo menos 3 discos para armazenar os meus dados. Eu vou selecionar o volume simples. No modo de provisionamento, nós podemos utilizar fixo, e ele vai usar todo o espaço selecionado no pool de armazenamento, ou o modo fim, e ele vai usar o espaço conforme for necessário. Eu vou clicar em Next, e eu posso escolher aqui o tamanho desse nosso disco virtual. No Windows Server 2012, nós estamos usando o fim Provisioning, e eu posso criar então um disco maior do que o tamanho que eu estou usando nesse momento. Por exemplo, eu tenho 378 GB disponível. Eu posso criar um disco de 500 GB e adicionar mais volumes ao pool conforme for necessário. Vou clicar em Next e vou confirmar a criação desse disco virtual. Antes de fechar, note que está marcada a opção Criar um volume quando esse assistente for fechado. Eu vou clicar em Close e ele vai trazer um assistente para criar um novo volume de disco. Vou clicar em Next, vou selecionar o servidor e o disco que eu quero fazer essa configuração. Seleciono o server DC1. O disco é o 4, o nosso Virtual Disk recém-criado de 500 GB. Vou clicar em Next, vou selecionar o tamanho desse volume que eu vou criar. Nesse caso, eu vou criar apenas com 2 GB. Vou clicar em Next, escolho a letra desse drive, clico em Next. No sistema de arquivos, eu posso selecionar o Resilient File System e o tamanho de alocação de 64K. Clico em Next e clico em Create para confirmar a criação desse nosso novo volume. Basta fechar o assistente e nós já temos um novo volume para fazer armazenamento de dados no nosso servidor.